Olá, boa noite. Estamos mais uma vez começando um dos nossos cultos semanais, culto de adoração ao Senhor, de estudo bíblico. Espero que você esteja bem, espero que você tenha aproveitado o seu feriadão para descansar bastante. Hoje é dia 14 de fevereiro de 2024. Estamos encerrando aí esse primeiro feriadão do ano, né? Muitos voltando de viagem. Espero que você esteja bem aí com a sua família. E nós vamos dar já início a esse culto fazendo o que nós fazemos sempre. Vamos fazer uma leitura bíblica e vamos cantar um cântico que é realmente interligado a ela. Essa leitura bíblica fala da certeza que nós temos de que Deus nos ouve quando nós clamamos. Aí nós vamos ler e cantar um cântico que diz a mesma coisa. Senhor, és tudo que eu preciso para viver, porque eu posso contar continuamente, o tempo todo, completamente contigo. Então, vamos ler e vamos cantar. Eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reergueste e não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro e tu me curaste. Cantem louvores ao Senhor, vocês, os seus fiéis. Louvem o seu santo nome. Pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te darei graças para sempre.
Olá, meu irmão, olá, minha irmã, saúde a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? É um prazer estar com você, você que me escuta, talvez pela sua TV, pelo seu celular ou pelo seu computador. Estamos adorando ao Senhor em mais um culto da nossa querida e amada Primeira Igreja Batista de Cascadura. Se você ainda não me conhece, eu sou o pastor Alex, o pastor auxiliar aqui na Primeira Igreja Batista de Cascadura, e é um prazer estar com você nesse momento. Como costumo dizer em nossos cultos online, estamos distantes, mas pertencemos ao mesmo reino, então estamos juntos em oração, estamos juntos em adoração, estamos juntos nesse momento para louvar e engrandecer o nome do Senhor. E hoje, nesse momento que eu vou estar trazendo para você a nossa reflexão, a reflexão desse culto, eu orei muito, andei pensando e orando junto com o Senhor para saber o que trazer e o que falar. E algo que é muito interessante e que me veio ao coração é de começar a trazer aos irmãos uma série de reflexões sobre o livro que estou fazendo, as minhas devocionais diárias. E então nós vamos estar fazendo alguns estudos sobre os capítulos do Evangelho segundo o apóstolo João, segundo o discípulo amado, como ele mesmo se menciona. E aí posso estar trazendo para os irmãos em alguns momentos também algumas curiosidades sobre o Evangelho de João, que particularmente é um evangelho que eu gosto muito, é um dos meus textos favoritos das Escrituras Sagradas. João vai expressar sobre a vida e o ministério do Senhor Jesus de uma forma muito diferente dos seus outros discípulos e amigos, né? E também vai estar trabalhando durante todo o decorrer do Evangelho, a caminhada do Senhor Jesus, né, e muitos outros fatos sobre o período em que ele esteve com o Senhor. E nada mais, nada menos seria começar logo pelo princípio, começar pelo primeiro capítulo do Evangelho de João. E eu não vou estar fazendo a leitura de todo o primeiro capítulo, ainda mais que ele é um capítulo extenso. Então separei alguns trechos do capítulo para nós estarmos conversando, para estarmos falando sobre eles e a importância desse evangelho para mim, para você, e o quanto João nos ensina. E nós podemos aprender através da perspectiva dele, do que caminhou com o Senhor Jesus. E aí a minha primeira parte, ou o primeiro ponto que nós vamos estar lendo, se encontra lá no primeiro capítulo do Evangelho de João, do verso 1 até o verso 4, que vai estar dizendo o seguinte: do princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Acho muito interessante porque João já inicia o seu evangelho de uma forma onde eu e você podemos ter diversas interpretações. João escolhe um texto muito interessante e vai falar justamente sobre a vinda do Senhor, vai falar justamente sobre o Senhor Jesus, escolhendo essas palavras que no princípio era o verbo, ou no princípio era a palavra. E quando nós falamos sobre isso, é muito interessante pensar que o início do texto lá no Gênesis, logo no capítulo 1, quando Deus está criando todas as coisas, eu costumo dizer que Deus demonstra um de seus grandes superpoderes. Deus demonstra uma das grandes qualidades de Deus, um dos grandes atributos de Deus, que é o seu poder de gerar as coisas através da palavra, de gerar as coisas através da fala. E ele diz que haja luz e a luz se faz. E aqui João vai dizer que no princípio era a palavra, no princípio era o verbo. No princípio aqui João se comunga a figura do Senhor Jesus com o início de todas as coisas e com o poder de Deus de criar todas as coisas. Ele declara a majestade de Jesus quando ele diz que o Senhor estava junto com Deus no princípio. Ele era o princípio junto com o próprio Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Todas as coisas foram feitas pelo próprio Jesus, na figura dele como Deus.
né? E aí aqui João trabalha, e eu particularmente gosto muito desse início do Evangelho de João, porque ele fala justamente sobre quem é Jesus, ele fala justamente sobre a capacidade do Mestre de ser aquele que é a palavra, aquele que estava no princípio, aquele que era, aquele que é e aquele que sempre será. Mas também já começa dizendo que ele era a luz dos homens. Ele era aquele que traria a luz para aqueles que estavam em meio às trevas. Ele era aquele que traria, por intermédio dele, a libertação dos homens. E então nós temos aqui no início do Evangelho de João algo que é magnífico para mim e para você, algo que é incrível para mim e para você. Nós podemos perceber a ação do Senhor, ou, como eu disse, o evangelista escrevendo como Jesus estava lá desde o início de todas as coisas, e como ele era aquele que traria para o homem a luz e os retirariam das trevas, nos retiraria das trevas. E aí, avançando, eu gosto muito do verso 6 e do verso 7, que também vai estar sendo projetado na tela, que ele diz o seguinte: surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Eu acho muito interessante porque aqui o Evangelho já está iniciando e introduzindo um pouco a vida de João Batista, falando um pouco sobre João Batista, e nós vamos continuar a leitura nos textos mais à frente, só que ele já traz como figura central, ele já traz de grande importância aquele que foi escolhido por Deus para preparar o caminho para o Senhor Jesus, aquele que foi chamado por Deus para ser a testemunha, para preparar lugar para aquele que viria logo após ele, né? E aí esse texto é muito interessante, e eu gosto muito de fazer a ligação logo depois do verso 6 e do verso 7, lá no verso 19 até o verso 23, porque nós pulamos uma boa parte da história de João aqui, que nós já conhecemos, que já estamos alguns carecas de saber, outros cabeludos de saber sobre a história de quem é João Batista. E ele fala diretamente sobre o testemunho de João, ele vai estar falando sobre as ações de João. E aí, como eu disse, nós vamos continuar agora lá a partir do verso 19, que vai estar dizendo o seguinte: este foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou, declarou abertamente: não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: então quem é você? É Elias? Ele disse: não sou. É o profeta? Ele respondeu: não. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta para que a levemos àqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. E aí nós seguimos, irmãos, aqui com um dos meus personagens favoritos das Escrituras Sagradas. Um daqueles que com certeza na eternidade eu vou perder algum bom tempo conversando, conhecendo e bebendo de suas palavras. Porque João, ele não é só simplesmente o primo do Senhor Jesus. Ele não é alguém que é chamado por Deus de forma prática e útil porque estava perto do Senhor. Não que isso aconteça com alguém, mas João é escolhido por Deus para ser aquele que vai preparar o caminho. João é aquele que é chamado pelo Senhor para preparar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como nós vamos ver um pouco mais à frente. Eu acho muito interessante e sempre gosto de frisar sobre isso. Nós sempre falamos muito sobre a importância de adorar ao Senhor e de viver diante do Senhor. Nosso pastor sempre fala muito sobre a questão da superação e do entendimento que hoje nós não vivemos mais o tempo da lei e não vivemos mais a prática do levita propriamente dito de acordo com as Escrituras.
Só que nós falamos também e citamos diversas vezes a importância de como cada um desses homens foi escolhido pelo Senhor, de como o sacerdócio era algo que o Senhor prezava e de grande estima por ele. Nós vemos isso na história, infelizmente, do Antigo Testamento, com Eli. Nós vemos isso com o próprio Arão, irmão de Moisés, o quanto os filhos de Arão, os filhos de Eli, vão cometer erros diante do Senhor e são consumidos por conta desses erros, e o sacerdócio acaba sendo algo tão importante. E eu sempre gosto de lembrar aos irmãos que João era como se fosse o sacerdote escolhido por Deus, o sacerdote retirado de dentro do templo para preparar o Cordeiro de Deus, para preparar o sacrifício que viria. Como os irmãos sabem, como sempre gosto de lembrá-los, e com certeza os irmãos que têm mais intimidade com o texto sabem sobre isso, João era filho de Zacarias. Zacarias era sacerdote, pois ele recebe o entendimento da vinda de João, o prenúncio de João pelo anjo, na função sacerdotal. E a função sacerdotal, como os irmãos também sabem, era uma função hereditária. Ela era passada de pai para filho. Então João era escolhido para ser um dos sacerdotes do templo do Senhor. Porém, assim não acontece, de acordo com as leis mosaicas ou de acordo com as práticas do povo. Mas nós sabemos e entendemos que a vida de João e a forma com que ele é concebido, a forma como dois idosos geram um menino um pouquinho antes do Senhor de toda a criação nascer, e ele é escolhido por Deus e levado por Deus a um lugar onde Deus já falou muito ao povo, que é o deserto. E ali no meio do deserto ele começa a falar que ele é simplesmente a voz que prepara o caminho para o Rei dos Reis. E aí nós chegamos aqui no que eu gosto e no que para mim é o grande cume do primeiro capítulo do Evangelho de João, que são os versos 29 e o verso 30, que vai dizer o seguinte: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele em quem eu me referi quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Para mim, esse texto é o grande cume do primeiro capítulo do Evangelho de João, pois João Batista está falando justamente sobre o que João escreve logo no início do texto. João Batista está primeiro sendo interrogado por aqueles que não entendem a sua função, não entendem o que ele estava fazendo no meio do deserto, não entendem porque Deus escolhe alguém que deveria estar dentro do templo, lá no deserto, falando sobre arrependimento, sobre mudança de caminho, sobre alguém que viria. E quando nós temos o encontro de João com o Senhor Jesus, nós temos o reconhecimento. Nós temos um momento onde esse profeta, esse homem de Deus, esse homem que já reconhece quem Deus é, mesmo no ventre de sua mãe, pois, como o texto vai dizer, quando Maria e Isabel se encontram, João se revira no ventre de sua mãe, sabendo que ali diante dele estava o Criador do mundo, mesmo que dentro do ventre de sua mãe. Nós temos o reconhecimento de que João sabe que a sua missão está sendo cumprida, pois diante dele está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E como ele mesmo disse, é aquele que vem depois, mas é aquele que já estava antes. É aquele cujo qual ele preparava o caminho. Era aquele cujo qual nós vamos entender depois porque que ele o chama de Cordeiro, pois é ele que vai ser sacrificado. E como na tradição mosaica, ele é preparado pelo sacerdote. E aí eu falo isso referenciando o momento onde o Senhor Jesus decide e pede para ser batizado por João. Mas nós temos aqui no verso 29 e no verso 30 um ponto culminante e um ponto muito interessante que João já fala justamente sobre toda a proposta do que era o Evangelho do Senhor.
sobre a proposta daqueles que pregam o caminho, aqueles que pregam sobre o sacrifício do Cordeiro de Deus, aquele que era o Verbo encarnado, aquele que era a luz dos homens. Então, o Evangelho de João é um texto que, para mim, é muito especial, é um texto que transformou a vida de milhares e milhares de pessoas no decorrer da história. E eu acho que é um texto que tem muito a nos ensinar durante toda a nossa caminhada de estudo sobre ele. E o meu desejo para você é que você possa estar meditando sobre o primeiro capítulo do Evangelho de João, você possa estar lendo esse texto, você possa estar pedindo ao Senhor que Ele enriqueça o seu coração com as Escrituras Sagradas. E que o Senhor nos abençoe. Quanto amor Ele tem por mim, quanta dor sofreu por mim, por amor, oh quanto amor, quanto amor Ele tem por mim, quanta dor para nos apontar o caminho. Sofreu por mim, por amor. E a razão de tão grande amor foi mostrar que as nossas vidas têm valor. Sou tão precioso para Deus. Ele deu o seu filho pra morrer na cruz por mim. Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior. E agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior. Esse amor que vem de ti. Vamos cantar juntos. Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim, por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que as nossas vidas têm valor. Sou tão precioso para Deus, que Ele deu o seu filho pra morrer na cruz por mim. Oh Deus, te louvo. Oh Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior. E agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Oh Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior. E agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem. Oh Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior. E agora eu quero viver como cartas vivas pra transmitir esse amor que vem de ti.
Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti, que vem de ti, que vem de ti. Queridos irmãos, saúde e paz. Se Deus permitir, hoje é quarta-feira, dia 14 de fevereiro. O feriadão está acabando, né? Graças a Deus por isso. Precisamos voltar às nossas atividades. Vocês puderam adorar o Senhor, viram a Rose, ouviram a mensagem do pastor Alex, que graças a Deus está melhorando. E nesse caminhar de vida, a gente vai celebrando a nossa fé e com gratidão vamos fazendo a vontade do Senhor. Antes de terminar o culto dessa noite ou desse dia, esse culto doméstico do meio da semana, queria compartilhar com vocês um evento que aconteceu aqui no sítio. Ficamos aqui na roça nesses dias, em retiro, buscando de Deus sempre algo novo para a nossa vida. E como vocês sabem, choveu muito em janeiro e na última semana aqui na região muito. E como vocês estão vendo aqui atrás de mim, tem um rio baixinho, simples, mas que quando chove muito, ele sobe de uma forma muito poderosa, muito grande, e chega a vir até aqui em cima. Ó. A força da criação de Deus é maravilhosa. E aí o que aconteceu? Diante da erosão nas margens do rio, essa árvore aqui, que era a maior árvore que nós tínhamos aqui, que deveria ter uns 40 anos, ela tombou para lá. Fragilizou-se então a raiz dela. O que a gente aprende? Que muitas vezes algumas circunstâncias externas da nossa vida enfraquecem as nossas raízes e a gente pode tombar em algum momento. Às vezes é um desemprego que chega, uma situação na família difícil, às vezes um diagnóstico, mas continuamos com as raízes na terra, mas inclina-se um pouco. Talvez você esteja vivendo isso, já viveu, mas você continuou firme. Então, não permita que mesmo diante das circunstâncias, você deixe de cumprir sua missão. Mas quando nós olhamos para cá, a gente vai perceber que ela não cai por completo. Por quê? Uma mangueira aqui do lado segurou ela e ela não caiu de vez. E ela vai poder ficar aqui, nessa posição, junto com a mangueira ali, dando a sua sombra. O que a gente aprende com isso? Que quando a gente tomba em alguns momentos, sempre tem alguém que nos segura, que não nos deixa cair completamente. Então, Deus botou na sua vida pessoas assim, como botou na minha vida também. As mangueiras que dão aquela segurada quando a gente está numa situação difícil. E também aprendemos uma coisa. Como tinha muita sombra aqui, a gente não conseguia tomar banho no rio, tinha muito mosquito. Aí abriu uma clareira aqui, ó, tá vendo o sol que não tinha aqui? Com isso, a gente consegue viver uma nova perspectiva. Às vezes, quando a gente tomba em alguns momentos, a gente passa por situações, a gente consegue perceber à nossa volta alguns outros movimentos. No dia de hoje, eu rogo a Deus que nos ajude e nos dê sabedoria para observar o movimento da sua criação, a simplicidade dela, e diante de situações que todos nós vivemos, e ninguém está imune aos problemas, mas aproveitarmos diante de todas as situações o que podemos fazer. Então, no dia de hoje, fica com essa palavra de encorajamento no meio da semana, para o ano que começou, para que juntos possamos cuidar uns dos outros, segurar uns aos outros e termos um olhar amplo do reino de Deus. Ok, queridos? Deus abençoe vocês, um grande abraço, fique na paz e até lá. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver como cartas vivas pra transmitir esse amor